Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz que você tenha se cadastrado para assistir essa minha aula. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Luna e eu vou contar um pouquinho de mim antes da gente entrar no tema, que é o Radar de Inovação, esse framework incrível da MIT. Eu sou Bernardo Luna, como eu falei, eu tenho mais de 18 anos de experiência na área de produtos digitais. Eu comecei como desenvolvedor e designer lá nos anos 2000, na virada para os anos 2000, e desde então passei por várias empresas, não só aqui no país, mas também muitos projetos bacanas que foram feitos fora. Comecei na parte de produto, depois assumi posição de liderança de times de produto e a partir daí gestão de times de produto e inovação. Então são assuntos que eu gosto muito, que é você alinhar o lado todo de dados, lado científico, junto com lados humanos, você trabalhar empatia, experiência do usuário. E essa evolução foi me trazendo muitas técnicas, muitas coisas que eu aprendi quando eu decidi criar minha primeira empresa. Foi a primeira vez que eu tive uma posição de CEO em uma startup. E foi uma experiência maravilhosa que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Então, vamos começar? A minha primeira startup foi a Bunny. A Bunny era uma empresa de inteligência artificial para recrutamentos. A Bunny foi muito legal, a gente criou primeiro um projeto, esse projeto ele andou no mercado, a gente aprendeu bastante, e então a gente decidiu produtizá-lo. Então mudamos nome, mudamos marca, mudamos um monte de coisa para a gente entrar com mais profissionalismo nesse mercado. Nesse momento a gente já conseguiu o nosso primeiro investimento, com a Bossa Nova Investimentos, que é o maior grupo de investimentos para empresas early stage aqui no Brasil. Foi muito legal, foi uma trajetória muito legal, a gente conseguiu montar o produto, em 1 mês, 2 meses a gente já estava começando a pegar os primeiros clientes, começando a fazer todo o processo de validação on the fly, né, com o produto já rodando, e como a gente mostrou o crescimento e as métricas para eles, a gente conseguiu em poucos meses, acho que em 6 meses, já o segundo investimento da própria Bossa Nova. Isso aí fez a gente conseguir melhorar, conseguiu colocar um time de desenvolvimento, um time de produto para a gente começar a rodar. Inicialmente nós éramos apenas 3 sócios, eu, Giovanni e Ian. Então foi muito importante o investimento para a gente trazer 2 programadores junto com a gente e uma recrutadora junto com a gente, para ajudar nesse processo de lidar com as empresas, entregar valor para a empresa, mesmo sem um produto ainda automatizado. Nosso crescimento fez a gente chamar a atenção de algumas pessoas e algumas empresas, e nisso nós aplicamos para o CID, que era um programa de aceleração do governo de Minas Gerais, que dava um investimento para a gente como equity free. Esse foi o terceiro investimento que a gente pegou como Bunny, o primeiro como equity free. No CID a gente aprendeu muitas coisas, uma delas foi me conectar com um mentor nosso, que foi um mentor dinamarquês, que contou um pouco para a gente sobre um framework, dentro das muitas coisas que a gente aprendeu lá dentro, mas a gente aprendeu esse framework com ele que ajudou muito a gente resolver um grande problema que todos vocês devem estar enfrentando agora ou devem enfrentar quando empreender, que é quando você começa a fazer tudo. Quando você faz tudo ao mesmo tempo, você desfoca muito e você fica muito preocupado em estar falhando em alguma coisa. A grande verdade é, sim, você está falhando em muitas coisas nesse momento. Então esse framework ajudou a gente a ver isso e eu vou contar daqui a pouco um pouco mais para vocês. Depois do CID, a gente aprendeu o famoso foco estratégico. Esse é um nome que eu dou, né, para quando a pessoa fala, olha, por que você está olhando muitas coisas, você pode olhar só para isso e entregar um valor. E aí eu concatenei isso com esse framework que a gente aprendeu nesse momento, que foi para o meio de 2017. Não só esse framework ajudou a gente a criar, a melhorar o nosso foco, e com isso a gente cresceu bastante, 416%, como eu falo para vocês, fez a gente aprender muitas coisas ao longo desse processo, como fez a gente amadurecer e mudar o problema do foco. E aí quando a gente muda o problema, a gente conseguiu usar de novo para a gente focar em cima apenas de um problema. Ou seja, meio que o conceito de NASA, um problema de cada vez. Não tente olhar para todos os problemas nesse momento. Resolva um e depois resolva o outro, depois resolva o outro. E foi isso que a gente fez nesse framework e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Usando essa estratégia de foco, essa técnica que a gente criou a partir desse framework, a gente conseguia ver com muito mais clareza o nosso crescimento e onde a gente deveria colocar o nosso esforço. Por isso que eu chamo de esforço estratégico de inovação. Onde a gente tinha que inovar, o que a gente tinha que melhorar para que a gente extraísse mais valor do mercado e entregasse mais valor para o mercado. E não só permitiu que a gente crescesse muito, mas permitiu também que a gente encontrasse outros problemas. Que até mesmo encontramos um problema muito crítico para a empresa que culminou no encerramento da Bunny, em 2018. Então esse framework ele foi para a gente não só para o lado bom de crescimento, mas também para o lado bom de evidencializar um problema que fez a gente fechar nossa própria startup. E eu quero muito passar ele para você, não só o conceito de inovação, que é que a gente vai ver agora, mas também como aplicar ele na prática da sua empresa. Para a gente começar a falar sobre inovação, a gente precisa contextualizar primeiro o que é inovação. Prometo que eu não vou tomar muito tempo disso, porque vocês já devem saber.
Inovação não é só criar algo novo, mas você tem que entregar algo valor com aquela ação que você está fazendo. Então, desde uma inovação que pode ser mais curta, mais incremental, até mesmo uma inovação disruptiva. No fim das contas, isso tem que se transformar em valor para o seu negócio. Senão, é apenas uma ideia, é apenas uma criação, uma invenção. A inovação está diretamente ligada ao valor que você gera de volta para aquela ação que você está fazendo na empresa. Para a gente falar sobre valor dentro de uma inovação, a gente precisa mencionar a cadeia de valor de inovação, que são 3 pontos, 3 momentos que você entrega mais valor dependendo de onde você está focado no momento. A primeira etapa é sobre a etapa de descoberta. Você está falando diretamente sobre novas ideias, novos conceitos, coisas que você está observando e o seu momento de, opa, eu acho que eu posso fazer isso para dar certo. Esse momento não tem muito valor, mas ele é o começo de um processo de inovação. Depois disso, você chega na etapa de invenção, que é quando você pega essa ideia e você começa a inventar, plugando uma tecnologia ou um modelo de negócio a essa ideia. Então você começa a dar um valor para ela começa a ficar mais rica. E isso é quase o processo final de você gerar valor para a sua empresa. Por quê? Porque falta a última etapa, a etapa de inovação. Quando você faz inovação, você transforma isso em algo útil. Algo que a pessoa vai perceber, ou através de um bem, através de uma experiência, através de um serviço. Então você tangibiliza a sua invenção, a sua tecnologia, o seu modelo de negócio, você empacota isso em algo que consegue chegar e devolver o valor para a sua empresa como inovação. Falando um pouco mais sobre inovação, já que você já entendeu o processo de cadeia, a gente precisa falar sobre o que é inovação. Existem vários teóricos que falam sobre inovação, desde que comparando com S-Curve, falando sobre Waves ou K-Waves, tem várias teorias sobre isso. A teoria que eu mais gosto é do Rogers, que ele fala sobre difusão. A teoria de difusão ela é muito difundida na área de produto porque ela criou aquela curva de adoção de produto, onde você entrega primeiro para os inovadores, early adopters, depois a maioria inicial, que é o early market do seu produto, depois você entrega para a maioria tardia e no fim das contas para os retardatários. Essa curva de adoção, esse gráfico de difusão, ele está diretamente ligado a uma estatística matemática, a uma fórmula matemática criada por Frank Bass, que ele criou o Bass Model, que é muito usado, na verdade não é tão usado, é uma coisa que um dia eu vou explicar para vocês um pouco mais, mas o Bass Model está diretamente ligado a você fazer uma estatística para você projetar o ganho de uma coisa nova, de uma ideia nova, de um produto ou de uma inovação. Então ela é muito interessante porque você sai do campo conceitual e você vai para um campo de números, o que reduz muito, drasticamente, o seu risco de inovação. Falando um pouco mais sobre essa teoria do Bass Model, ou a gente usando já na teoria de difusão do Rogers, voltado para a curva de adoção, a gente precisa definir cada elemento desse, porque tem tudo a ver com o seu foco da sua empresa. Primeiro, vamos falar sobre os inovadores. Os inovadores, eles têm um grande poder aquisitivo e eles não ligam se o produto não estiver pronto, eles querem só testar. Depois disso, você vai começar a ter entrada dos early adopters. Os early adopters, eles já são muito céticos. Eles vão te dar muito feedback, eles vão te ajudar a evoluir o produto. E a grande verdade, eles têm um grande tesão de fazer isso para você. Então você tem que tratar essas pessoas com muito carinho, ouvindo, respondendo, dando alguma coisa, dando algum snack, porque eles são a liderança mais importante da sua curva de adoção. Por quê? Porque muitas vezes deles para a maioria inicial é quando o seu produto morre. Tem um grande abismo. Você usa para um grupo muito pequeno e esse grupo te dá muito feedback. Eles estão usando, eles sabem que algumas coisas não estão prontas, mas eles te dão feedback. Quando você vai para a maioria, não tem jeito. Vai vir uma enxurrada e se eles não gostarem, eles não vão usar. A gente pode dividir essa área de curva de adoção em 2 partes. A primeira parte são os inovadores, são pessoas que querem usar o seu produto por alguma coisa interna, e os imitadores, que só vão começar a usar quando gerar um rastro digital, quando gerar uma prova social, muita gente estiver falando, porque eles não querem comprar o risco de uma solução que não está pronta para eles. Então, quando você entende a teoria, a curva de adoção, você já está preparado sobre, ok, Bernardo, entendi inovação, agora eu entendi o que é inovação, como funciona, os tipos de inovação, e agora eu quero te ensinar, já que você está preparado, a conhecer sobre esse radar de inovação do MIT. Mas, Bernardo, por que eu tenho que usar o radar de inovação? O radar de inovação ele vai te ajudar a você focar e observar novas oportunidades de negócio. Porque inovar é entregar valor. Então, quando você
foca de forma estratégica o seu esforço, o seu recurso, você aproveita melhor as oportunidades e você gasta menos tempo e dinheiro naquilo que não é importante e não chega no teu usuário final ou não leva a sua empresa para o sucesso. O radar de inovação, inicialmente, ele foi feito para mapear as empresas quanto à inovação, né, e como elas entregam para o mercado. A diferença é que eu peguei esse framework e adaptei para a técnica para uma startup, ou seja, para você criar o seu negócio, uma coisa inicial, porque tem muitas perguntas lá que são mais voltadas de um grande público que já conhece aquela marca, já conhece aquela empresa. Eu tive que trazer isso um pouco mais para quem está criando e, no caso, ainda não é conhecido pelo mercado. Para isso, a gente tem que falar sobre as 4 âncoras de um negócio. As 4 âncoras de um negócio, ela é muito legal e está diretamente ligada a um Golden Circle do Simon Sinek. O Golden Circle, ele começa sempre com o why, né? O why é o teu propósito, é a tua visão, né? Por que você existe, o que faz você acordar. E o why, então, ele engloba todo o teu negócio. Só que aí a gente começa a falar sobre 4 coisas que são super importantes. Vamos começar com as 2 delas que são muito importantes, que é o how e o what. Como eu vou atingir o meu why e qual é o produto ou serviço que eu vou entregar para fazer isso acontecer. Isso é super importante você pensar nisso. Isso é super importante mesmo, porque você já começa a focar um pouco mais no que é relevante nesse momento, que é como eu vou entregar e o que eu vou entregar. Lembrando que o why tem que ser bem antes, né? Quando você criar o seu negócio, você tem que pensar no seu why. Depois você tem que fazer 2 outras perguntinhas, que é para quem e onde. Qual é a arena que você vai estar vinculado? Qual é o mercado? Qual o nicho? Qual o subnicho que você vai atacar? E quem é a sua persona? Quem é o seu público-alvo? Quem é o seu primary customer? Isso é super importante porque agora você vai traçar uma cruz e vai definir o que e como e onde e para quem. Vamos ver um pouco melhor isso? As indústrias não precisam inovar o tempo todo em todas as dimensões. Existe uma sequência de fases onde você pode dominar um tipo de inovação, um padrão de inovação. Então, você não precisa o tempo todo estar olhando para o what, para o how, para o where, para o who, onde as pessoas estão fazendo. Existem ondas onde você vai dosar a sua intensidade de inovação. E aí você vai começar a pensar em várias estratégias, em várias táticas e várias tarefas para você atingir esse resultado. Eu gosto muito de fazer esse paralelo agora, nesse momento, onde você vai perceber essas ondas que existem aqui e vai começar a pensar nos KPIs de cada uma delas. Ela vai te ajudar a medir se os esforços que você está fazendo para cada uma dessas ondas, ele está sendo traduzido em aumento das suas métricas ou não. Se você está chegando perto do KPI, dos seus objetivos ou não. Uma empresa que está começando, ou criando um novo produto, ou ela está entrando num novo mercado, ela tende a fazer um overlapping dessas ondas, ou seja, as ondas não estarão separadas como está aqui, elas vão se sobrepor um pouco mais. Por quê? Porque você está criando um negócio novo, então você precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que a gente vai priorizar o que é mais importante, e é aí que entra a onda que a gente vai falar sobre cada uma delas. Primeira parte desse processo de inovação, que é o what, a gente está diretamente ligado a produto. Então você vai pensar, quais são as empresas que você está competindo com produtos parecidos com o seu no mercado? Então olha mais para produtos. Quem são os seus clientes que são os early adopters? Então a gente também tem que conversar um pouco sobre isso. Qual é a influência que você vai olhar para trazer essas pessoas para o mercado? Quais são os pontos de dor que o seu produto está atacando nesse momento? Isso é super importante porque a gente sempre tem que olhar para o agora. No caso do how, a gente já vai olhar um pouco mais para o processo. Então, como você vai entregar essa proposta de valor para o seu cliente? O que você está fazendo ali para poder ser mais barato, ou ser mais rápido, ou entregar uma qualidade maior? Que tecnologia você vai usar nesse ponto? Ou em que investimento vai terceirizar, não vai terceirizar, para que você tenha um processo melhor definido, que o seu how seja mais poderoso nessa segunda onda. A terceira onda, ela já é o where, ela está muito mais voltada para a expansão, para ganhar mercado. Entende agora por que ela não está no começo? Ela está nesse momento aqui agora porque ela vai te ajudar a otimizar o seu negócio.
ela vai te otimizar para você começar a crescer, começar a querer chegar perto do scaling, ou como a gente chama aqui no Brasil de rampar, né? Você começar a sua rampada porque você vai reduzir o seu ROI, vai começar a investir talvez em uma rede, em novos canais de aquisição, para você fazer essa parte de entrar no mercado e se expandir no mercado. E chegamos à última parte, que é o Who, que seria a parte de segmentação. Então, como você vai começar a traduzir a sua persona de uma forma que você ou encontre novos subnichos, ou que você consiga pegar esse cliente que já é o seu cliente atual e entregar novos produtos para ele começar a fazer o cross-selling ou upselling, dele entregar mais valor, devolver mais valor para você, e principalmente você reduzir o seu CAC. Você reduzir o seu CAC vai fazer você ter um ROI maior e um ganho maior com cada cliente. A partir dessas 4 vertentes que a gente traçou agora, a gente pode começar a expandir para as 12 dimensões do nosso radar de inovação. Falando um pouco mais então sobre as 12 dimensões, vamos começar no What, que é a parte da oferta. Ela está diretamente ligada a novos produtos, como eu já mencionei no What. A gente depois vai indo caminhando, começando a caminhar para a primeira horizontal, que seria o nosso cliente, né? O nosso Who. Então, entre a oferta e o nosso cliente, a gente tem os seguintes itens. Plataforma, que é o uso dos componentes, né, para criar diferentes produtos. Então, a gente está falando o que a gente está investindo ao redor do nosso produto. E a solução, que é uma oferta integrada e customizada. Ou seja, a gente está entregando algo on demand para esse usuário. O nosso produto ele é uma commodity. Como é que você vê isso? Existe um low touch ali, que o usuário ele consegue já usar o seu produto e ponto, ou você precisa fazer um high touch, onde você tem que entender mais sobre ele, fazer talvez um processo de onboarding para poder ele entender mais, customizar, tem um setup. Então essa é a parte que tem que perceber se está gastando esforço com isso agora, vai gastar ou não. Chegamos no quarto item, que é o cliente, que é o Who, que ele tem exatamente você entender melhor sobre o seu cliente, o comportamento dele, as necessidades dele, e identificar os segmentos, ou se preferir, os subnichos ou nichos que você não está atendendo nesse momento. Agora nós estamos entre o cliente e o processo. Então a gente está diretamente ligado agora entre o cliente, que é o nosso Who, e o processo, que é o nosso How. E temos mais 2 itens aí. A experiência, que é todo ponto de interação sua, do seu negócio com o cliente, como o cliente vê isso. E o 6, que é o valor, que é a redefinição de como a empresa obtém receita. Então, como você ganha dinheiro. Está diretamente ligado ao seu modelo de negócio ou às suas hipóteses de modelo de negócio. Chegamos, então, ao nosso processo, o 7º item da nossa dimensão, essa 7ª dimensão. Processo é o nosso how, é o aumento da performance de processos, com um processo melhor definido. E mais lean, mais ágil, significa que você tem menos desperdício, você tem aumento de produtividade e isso gera automaticamente uma empresa mais performática. Entre o processo e toda a parte de presença, né? Então entre o nosso processo, que é o how, e a nossa presença, que é o where, a gente tem mais 2 itens, que é a organização, que a gente está falando sobre as atividades da empresa. Então, está bem definido os cargos, os papéis das pessoas na empresa, está bem definido o que cada um faz e cada um tem a sua responsabilidade. Isso está produtivo para a empresa, está fazendo sentido para a cadeia da empresa. E entramos no outro item, que é a cadeia de fornecimento, que é como você está entregando e extraindo coisas de terceiros. No nosso caso, uma curiosidade sobre isso, que na Bunny a gente usou essa parte de cadeia, o supply chain, a gente usou como nossa base. Então a gente transformou a nossa base dos talentos que a gente tinha na cadeia de fornecimento. Por quê? Porque a gente tinha que gastar um tempo, um dinheiro, um esforço para trazer cada vez mais talentos para a nossa plataforma, para as empresas terem uma contratação mais rápida. Então, a gente usou isso porque está diretamente ligado a formas de você trazer o teu fornecimento, trazer essa parte que pode ser terceirizada, ou você pode criar uma tecnologia para isso, ou você pode usar anúncios, mas a gente tem que olhar isso de forma à parte, porque isso não tem a ver com o nosso produto diretamente, isso tem a ver com o nosso fornecimento. Depois da cadeia de fornecimento, nós temos o where, que seria a presença. Ela está diretamente ligado aos novos canais de distribuição e os pontos que você está presente como marca. E entre a presença, que é o nosso where, e a nossa oferta, que é o nosso what, a gente tem mais 2 itens, que seria o 11º, que é
redes, envolve diretamente a parte de tecnologia e comunicação integrada, né? Então, quando você vai ofertar alguma coisa, como você vai inovar a sua rede? Como você vai fazer que as pessoas cheguem até isso? Você vai ter um intermediador ou você vai ser direto? Você vai colocar em lojas físicas também? Ou você vai usar alguém na rua para vender o teu produto? Como você vai usar as suas redes de distribuição e de aparecer a sua marca? Como você vai chegar até o teu usuário final? A rede é super importante. E a marca, que é exatamente você trabalhar a expansão de marca para novos domínios, como é que você vai crescer a sua marca na internet ou no ambiente offline. Isso tudo a gente junta as 12 dimensões de inovação. Agora que você já sabe como é o radar de inovação, a gente vai aprender agora como aplicar ele na prática. Algumas dicas para você conseguir fazer isso de uma forma bem otimizada. É um trabalho bem extenso, porque é um trabalho que exige que você faça um dever de casa, mas ele é prático. Então, confio muito que você vai fazer um ótimo trabalho nesse momento, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar os teus benchmarks. Você tem que olhar os teus concorrentes, você precisa analisar o outro. A gente chama isso de métrica de competição, metrificação de competição, que é você tem que olhar o que cada um tem e tentar avaliar o quanto ele coloca inovação nisso. Tudo bem? O que a gente vai fazer nesse primeiro momento é você vai pegar 4 concorrentes seus e esses 4 concorrentes você vai rodar o radar de inovação. Como você percebe a inovação desse concorrente. Mas Bernard, já faço análise SWOT, já sei disso. Então qual é a diferença para análise SWOT? Eu vou te responder. A análise SWOT é muito gostosa, eu também acho muito bacana de fazer, te ajuda muito a você posicionar as coisas no seu negócio e também comparar com seus concorrentes. A grande questão aí é que quando você pega um quadrante, que seria o quadrante de ameaça, por exemplo, você não tem dentro dele um agrupamento tão visível para entender em que sentido estão as ameaças. Quais são as fortalezas do seu negócio? Beleza, mas onde estão essas fortalezas? Se você fosse posicioná-las no teu business, onde elas estariam concentradas? Na marca? Ela estaria olhada no teu público-alvo, que você escolheu um subnicho onde você é o melhor? Está olhada no seu processo, que você faz mais rápido do que qualquer um? Está olhada na tua proposta de valor? Então, o SWOT ele é muito bom para a primeira, chama assim, para big picture, né? Para você olhar de uma forma bem ampla. E talvez o radar de inovação ele pode vir em seguida, onde você começa a dar um zoom em cima de cada fragmento do seu SWOT. Então, o SWOT ele é muito bom, mas nesse ponto ele vai até um certo nível de profundidade. O radar de inovação ele vai muito mais a fundo e te ajuda a tomar decisões em cima. Agora que você já tem os 4 concorrentes, que você já listou, já olhou um pouco mais sobre eles, você precisa preencher um questionário, onde você vai avaliar a dosagem dessa intensidade para cada item dessas dimensões do radar de inovação e você vai começar a ter um radar de cada concorrente seu. No fim, faça o seu. Faça o que você acha que está focando nesse momento. Como você percebe que você está focando nesse momento. E aí você vai sobrepor o gráfico. Você vai sobrepor o radar de cada um e você vai perceber para cada lado que eles estão indo. Vai lembrar que a inovação ela é multidimensional. Você nunca vai colocar todas as fichas numa dimensão só. Você vai olhar todas as possibilidades, porque elas vão te mostrar onde você vai gastar o teu esforço, mas sempre é multidimensional. Então olha isso com calma, olha os teus concorrentes, sobrepõe o seu radar, porque você está bem próximo de dar o próximo passo, de colocar a sua prática. Aí vem o pulo do gato. O pulo do gato é você transformar esse framework, como eu falei, é um framework de pesquisa, e você transforma isso para algo mais orientado ao seu negócio, principalmente quando a gente vai falando de startups, que elas não têm tanta atração, tantos dados assim, tanto histórico ou cliente para você conseguir extrair uma resposta muito boa. Então é muito mais do teu feeling e você fazer o que a gente chama de brain dump, você tirar o que está na tua cabeça, tudo, dos teus sócios e jogar isso para uma técnica que vai te ajudar a focar. Então eu vou mostrar como eu fiz com a Bunny, como eu fiz com meus 2 sócios, para a gente poder focar em aumentar as nossas vendas e depois focar em perceber outros problemas que eu vou contar para vocês agora. Então a gente dividiu em quarta, dividiu em trimestral, e com esse trimestral a gente tem 4 trimestres para a gente poder observar e fazer ações. A gente vinha crescendo, mudando produto, mudando marca, entrando no mercado, tentando fechar parceria, fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo que deixava a gente maluco. E a gente não conseguia metrificar corretamente todas essas iniciativas para saber se a gente estava tendo sucesso ou não. A gente acaba refletindo apenas em vendas ou apenas em faturamento. Então,
Por que eu estou fazendo um monte de coisa ali atrás, se isso não está diretamente ligado à única métrica que talvez seja de sucesso da empresa nesse momento? E aí a gente começou a focar um pouco mais. Então a gente olhou o nosso trimestre e a gente definiu o nosso goal. Só que definir muitas vezes o teu goal acaba sendo muito abstrato, acaba ficando muito fora do que realmente você precisa naquele momento. Então, antes da gente criar a nossa meta do trimestre, a gente começou a pensar qual é o nosso problema. Qual o problema que está impedindo a gente de chegar na nossa projeção? A gente tem uma projeção, a gente já tem um investidor, a gente tem lá o que a gente está querendo colocar de crescimento, por que a gente não está chegando lá? Então o problema, ele ajuda a realmente você apenas focar nisso. Esquece o resto não vai destruir. Não é que você não vai trabalhar, é que você não vai colocar mais esforço naquilo. Então nosso problema era simplesmente ter um processo de vendas definido. A gente tinha que ter um processo de vendas bem definido que trouxesse cliente para a gente todo mês. A gente tinha que crescer todo mês. É uma necessidade da nossa escalabilidade. É uma necessidade de acompanhar a nossa projeção financeira. E aí, para isso, a gente definiu o nosso goal, que era estruturar a empresa para conseguir vender e reter de forma mais escalável nossos produtos. Então, não adianta só você vender, trazer muitos clientes e não conseguir reter essa galera. Você precisa ter todo um produto ali, um processo definido, uma experiência de cliente que possa traduzir em clientes fiéis que fiquem na sua marca. E a gente rodou isso por um trimestre. Esses números que estão aqui é realmente o número que a gente colocou na época. Fizemos os 3 sócios, sentamos, olhamos nossos números, abrimos nossas carteiras e vimos que a gente tinha que focar nesse momento em 4 etapas. O que a gente está ofertando, a gente olhar nossos clientes, mais do que tudo, a gente tinha que muito focar em cliente. A gente tinha que focar na experiência do nosso cliente, porque senão ele não ia ficar. E principalmente a gente tinha que melhorar o nosso processo, porque a gente percebeu que a gente estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, então o primeiro esforço ia ser exatamente melhorar isso, para que a gente não gastasse esforço com aquilo que não era importante. E isso exige uma grande energia, então a gente teve que focar realmente nisso. A presença, ela está diretamente ligada a uma empresa que está nascendo, né? A gente precisava também estar na internet. É claro que a gente não ia gastar muito esforço nisso, mas ainda assim era um desafio meu de ir para eventos, cavar palestras, cavar artigos, para manter a presença online da Bunny. O resto todo não é tão importante. E algumas coisas a gente nem gastou energia. Por exemplo, organização. Não fazia sentido para a gente olhar cargos, papéis, a gente já tinha isso bem definido. O problema agora era outro. Então a gente botou 0, porque realmente a gente nem conversava sobre isso. Networking. A vantagem que eu tinha, que o Ian tinha, que o Giovanni tinha, já era possuir um grande networking no Brasil. Então não tinha por que a gente cavar networking, relacionamentos, sendo que a gente já tinha isso muito bem. Era a nossa parte, nosso ponto forte. Então a gente já podia explorar isso sem gastar esforço para construir essa rede. E marca também. A partir do momento que você tem uma empresa nova, a marca não é o ponto mais importante. Você tem que fazer outras coisas, entrega valor. E isso vai construir a tua marca. Mas não fazia sentido talvez ter uma assessoria de imprensa, gastar muito dinheiro com anúncio. Esse momento não era realmente o nosso foco. Era sim fechar vendas indo direto ao cliente. Se você olhar um pouco mais, a gente rodou isso durante um trimestre, de julho a setembro. E em outubro a gente começou o nosso segundo quarter com o radar de inovação. Novamente, todos os números aqui são reais. O que a gente mudou aqui? Você percebe que a oferta continua a mesma, a gente trabalhando muito bem na questão da proposta de valor. A gente reduziu um pouco a questão do customer, que é, cara, vendas, a gente está vendendo muito agora, a gente acertou o processo de vendas, agora a gente tem que melhorar a experiência desse cliente, ou seja, ele não pode sair, porque estava saindo muito. Todo o resto fica muito parecido. A única diferença que a gente fez aí, que foi bem gritante, é que o supply chain, que é a cadeia de fornecimento, que é o nosso usuário, a gente passou a dar muito valor, porque a gente criou várias outras técnicas para aumentar a quantidade de usuários na nossa plataforma e melhorar a qualidade desses usuários na plataforma. Por quê? Porque a gente tinha uma hipótese que fazendo isso o cliente ia ficar por mais tempo. O interessante de você olhar esse quarter é que o problema ele ficou muito parecido com o problema anterior. Olha só, não possuir faturamento mensal saudável para a manutenção da empresa em 2018. A gente tinha um grande problema. Se a gente não fechasse um ano com um faturamento mensal, com um MRR saudável,
a gente ia quebrar, porque o dinheiro que a gente captou em 2017 estava acabando. Ele estava sustentado até o final do ano, começo do ano, e a gente quebraria a empresa ou entraria em dívidas. Então, esse era o nosso grande problema do quarter. A gente tinha que segurar os clientes tempo suficiente e trazer muito mais novos clientes para a gente conseguir chegar lá financeiramente e conseguir ficar saudável. E aí nossa meta por conta disso foi crescer o nosso MRR. Então a gente precisava crescer para atingir 12 mil reais até o final do ano. Se a gente não fizesse isso, a gente não conseguiria sustentar a empresa. A gente tinha que diminuir o nosso churn. Nosso churn, se eu não me engano, estava em torno de 50% e a gente precisava trazê-lo para 30%. Porque se a gente não fizesse isso, a gente não ia ser saudável financeiramente. Olha como a gente muda a figura, e só para dar uma coisa para vocês, a gente triplicou o nosso MRR no ano seguinte, que foi no primeiro trimestre do ano seguinte. E aí isso vai ficar mais evidenciado para vocês agora, quando a gente olha 2018 e a gente percebe que em 2018, nosso Q1, a gente continuou querendo vender muito porque eu sabia que o churn estava muito ruim, só que a gente parou de falar sobre vendas. A gente parou de falar sobre crescimento de vendas. A gente focou 100% em reter essas pessoas. Ah, mas Bernard, mas você está falando que você precisa crescer em retenção, reduzir o churn, que esse é o grande problema, e ao mesmo tempo você está dizendo que você reduziu o esforço de inovação no Customer Experience. Por quê? Bom, essa parte que é interessante. No último trimestre, a gente já tinha contratado uma pessoa de Customer Experience, então a gente tinha uma pessoa de Customer Success. A gente já tinha 2 recrutadoras focadas 100% em recrutar para essas empresas. A gente montou um processo de Health Score, que a gente tinha a saúde daquele cliente para poder saber se ele estava temendo a da churn ou não. A gente tinha um acompanhamento semanal que a gente entrava em contato ou ligando ou por e-mail com aquele cliente para a gente engajá-lo na plataforma ou transformá-lo para o nosso serviço. E as vendas estavam bombando, estava vindo, se não me engano, 15 clientes por mês novos. Então estava entrando muito cliente. A gente melhorou o nosso processo, a gente melhorou a qualidade da nossa base e continuamos trabalhando nisso. A gente fez diversas ações junto com nossos clientes, a gente mexeu no pricing, a gente mexeu no nosso modelo de negócio, só que foram 2 quarters 100% focados em reduzir o churn. E a gente não conseguiu fazer isso acontecer como empresa. O que aconteceu é que mesmo que entrasse um grande dinheiro no final do mês, a gente sempre estava batalhando muito para manter a mesma quantidade de vendas no mês seguinte. E esses clientes não ficavam. Então, do ponto de vista de LTV, ainda o CAC ainda não estava tendo um ROI muito saudável. Nosso ROI era muito baixo. E com isso, a gente criou várias hipóteses para reduzir o nosso churn e para a gente conseguir fazer o negócio acontecer. Esses 2 trimestres que a gente rodou foram muito bons para a gente perceber que esgotamos nossas hipóteses. Nosso dinheiro está acabando, todas as ações que a gente podia ter feito com o usuário, de conversar, de acompanhar, de colocar alguém para recrutar ele, de conseguir fazer ele contratar várias vezes, já foram feitas. E ainda assim, nosso churn continua igual. A gente conversou com alguns outros parceiros, alguns concorrentes também, e eles tinham o mesmo problema. A única pessoa, os únicos tipos de players que não tinham esse problema eram as consultorias. E aí, nesse momento, você se pergunta, você só vai dar certo se você virar uma consultoria. Você quer virar uma consultoria? Nesse momento, eu tive a conversa mais importante com os meus sócios. A gente fez uma reunião e a gente conversou. Por que nós nascemos? A gente foi lá no nosso why. Lembra do why do começo? A gente foi lá no nosso why, na coisa mais importante, qual o nosso propósito? E nesse momento que a gente reabriu o nosso why, a gente tinha bem claro pra gente que a gente nasceu para matar as consultorias de recrutamento. E não fazia sentido pra gente, como propósito, como tudo que a gente gastou, virar uma consultoria. E nesse momento a gente decidiu descontinuar a Money. Viu? O radar de inovação, essa é a parte legal. O radar de inovação, ele permite que a gente saísse de poucas vendas bem pequenas, sem um processo de vendas bem definido, para ir para muitas vendas,
a gente conseguiu olhar o nosso faturamento crescer, a gente conseguiu colocar um objetivo de aumentar ainda mais nosso faturamento, fizemos isso, e a gente percebeu que o faturamento só não aumentou mais, porque as vendas foram muito boas, porque a gente estava tendo um baixo nível de retenção. Então a gente focou todo o nosso esforço para a retenção e para poder explorar essas hipóteses de reduzir nosso churn e aumentar a nossa retenção de cliente. Não conseguimos. E aí a gente rodou mais um trimestre focado 100% em churn. Não conseguimos. E aí com isso a gente decidiu encerrar as operações, porque a gente olhou que dentro do how, what, where e do who a gente não conseguiu resolver, só faltou agora mudar o nosso why, e a gente não quis dar essa mudança. Então, mais uma vez, o radar de inovação ele serve muito para você fazer esses questionamentos, você olhar o foco. O que a gente fez de adaptação desse framework foi criar esse processo de qual o problema do quarter, qual o objetivo do quarter, e fazer essas perguntas de forma bem simples, que você consegue colocar isso numa conversa que você tem com seus sócios, você consegue endereçar e perceber ao longo dos quarters o movimento que você está fazendo. Olha os teus dashboards, olha os teus radares que vão te mostrar exatamente a maturidade do teu negócio. E aí com isso, quando você tiver uma reunião com investidores, quando ele perguntar o que vocês fizeram até agora, você pode não só mostrar os teus track records com números, mas mostrar como foi a tua jornada. E mostrar para eles sobre a intensidade de inovação, como você fez do what, para o where, para o who, para todo esse caminho de intensidade que vai fazer você dar certo com uma dinâmica de inovação. Olá pessoal, estou muito feliz que tenham feito essa aula, e se você chegou até o final dessa aula porque você está 100% comprometido em criar o seu negócio, eu posso te ajudar porque eu tenho uma notícia irresistível. Eu estou lançando hoje, nesse momento, o meu curso de produtos incríveis. É uma iniciativa minha para ajudar mais pessoas a criarem seus negócios, a lançarem seus negócios no mercado e também evoluírem esses negócios, gerenciamento do seu produto com métrica, com valores reais para atingir o seu propósito, a sua visão, a sua missão de empresa. Esse curso ele vai contar com 7 módulos. São 7 módulos, fala sobre metrificação, fala sobre propósito, fala sobre Golden Circle, fala sobre KPI, fala sobre validação, fala sobre MVP e muitas outras técnicas que vão te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B com prática, de forma bem científica, sem achismos, sem textinho que não vai te ajudar em nada. Não, bem focado no teu sucesso. Se você está comprometido realmente a ter sucesso, eu vou te ajudar mais ainda. Porque eu também estou lançando um bônus para quem nessa turma, que se inscrever, a primeira turma, vai ter 2 mentorias comigo. São 2 mentorias em grupo, onde eu estarei lá presencialmente para ajudar vocês a fazer um hangout, eu vou ajudar vocês a tirar suas dúvidas, vai ser super legal. Tem um outro bônus, vocês também vão fazer parte de um grupo exclusivo meu no Facebook. Um grupo onde eu vou estar, minha equipe vai estar e os outros alunos do curso também estarão. Então vocês vão lá, vão conversar e vão poder tirar as próprias dúvidas, mas eu estarei pessoalmente lá também para tirar as dúvidas de vocês. Além do mais, tem um outro bônus, que é uma live com um especialista de mercado fabuloso. Quando vocês souberem, vocês vão pirar só para ex-alunos desse curso. Temos um outro bônus, que é um módulo especial, um módulo único de pitching, para te ajudar a fazer o seu pitching também na hora que você for vender o seu negócio, for captar investimento, for crescer o seu business. Todo mundo tem que saber fazer pitch, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia, o meu curso de pitching hoje, ele está em torno de 7 a 9 mil reais. É um curso que eu dou para essas empresas, para muitas empresas que me contratam para ajudar esses empreendedores ou intraempreendedores a fazerem esse curso. Só a minha mentoria, durante 4 meses de acompanhamento, está avaliada em 8 mil reais, que eu ajudo esses empreendedores a atingirem sucesso. Pedaço a pedaço, pauta a pauta, a gente cria algumas ações para você atingir o sucesso. Então você pode adquirir esse curso com 7 módulos incríveis para você, 2 mentorias comigo, uma live com um especialista, fazer parte do meu grupo exclusivo e ainda ter acesso a um bônus que é um módulo só de pitching, tudo isso por R$ 597 reais. Eu estou colocando isso de uma forma muito simples porque é meu propósito de impactar isso. Quando eu decidi parar de viajar há 1 ano e meio atrás, quando meu filho nasceu, eu falei, eu vou gerar mais impacto para as pessoas através do meu conhecimento. E aí eu comecei a criar conteúdo que vocês já devem ter consumido, comecei a criar minha newsletter e agora é um curso, uma forma bem tranquila para quem é minha primeira turma, para te ajudar realmente a você criar o seu negócio incrível. Então, baixei o valor pra caramba porque eu quero te ajudar. Nesse momento, meu foco é fazer você lançar o seu negócio. Detalhe,
São apenas 20 vagas. São 20 pessoas apenas nessa primeira turma, porque eu quero saber quem é cada um, eu quero conhecer o negócio de cada um para a mentoria ser muito especial, ser muito bacana para vocês também. Então, olha, são 20 vagas. Se você vê valor, se você quer, está comprometido, se você está comprometido ou comprometida a criar o seu negócio e você quer aprender como usar as melhores técnicas para você não perder tempo e não ficar só na teoria e não conseguir aplicar na prática, eu vou te ajudar com esse curso, tá bom? Só você se inscrever que a gente se encontra já no primeiro módulo. Valeu!